É o que a gente tem visto. Bom, vamos trazer aqui um assunto que vai lá para a Venezuela agora, né? Vamos dar uma passadinha na Venezuela, porque no próximo dia 10 vai ter a efetividade do cargo dele. Eu estou falando do Nicolás Maduro, e o governo do presidente Lula vai enviar, sim, uma representante para a posse do ditador venezuelano Maduro, marcada para o próximo dia 10 de janeiro. A escolhida é a embaixadora do Brasil na Venezuela, Gilvânia Maria de Oliveira. O editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje, dia 7, destaca que assessores do Palácio do Planalto já se anteciparam em dizer que o próprio presidente, o Lula, no caso, vai ficar no Brasil e não vai enviar nenhum ministro para Caracas. Além disso, afirmaram que a presença da embaixadora não significa que o governo brasileiro reconheça o resultado das eleições, considerada fraudada e manipulada pela ditadura chavista. Para o jornal, como tudo que diz respeito à imoral relação de Lula com Maduro e sua ditadura, dá-se a fatos e gestos que têm nomes distintos do que realmente são. Sejamos claros, a presença de uma representante do Brasil, independentemente do seu escalão, é uma forma explícita de chancela, aceitação e convivência institucional por parte do governo brasileiro. É o que avalia a publicação do Estadão. Isso é o reconhecimento da legitimidade da posse por efeito do resultado da eleição que garantiu um novo mandato a Maduro de maneira reconhecidamente fraudulenta. No final das contas, o envio da embaixadora à posse é o estágio final de uma crise que se arrasta há meses, quando o governo Lula resolveu equilibrar suas obrigações constitucionais e a defesa da democracia com os compromissos ideológicos do petismo com o chavismo. O jornal Estadão diz que o Estado está em colapso e, embora o Palácio do Planalto hesite em reconhecer oficialmente o resultado, o fato é que o governo brasileiro jamais admitiu sequer duvidar abertamente da lisura da eleição e do poder de Maduro, apesar de todas as evidências e de todos os alertas contrários. No caso da oposição, não só jamais teve chance real de derrotá-lo, como também foi perseguida sistematicamente, incluindo a cassação sumária de candidaturas que, segundo pesquisas independentes, poderiam sim vencer Maduro. Prisões políticas de oposicionistas, intimidação de adversários e violência do Estado contra quem ousou se manifestar publicamente contra o regime. Antes do pleito, o ditador fez ameaças, prevendo uma guerra civil caso não fosse eleito e prometendo que o país testemunharia um banho de sangue. Depois de se autoproclamar vitorioso, ele continuou a promover arbitrariedades. Dezenas de manifestantes foram mortos e mais de 2.000 foram detidos nos meses seguintes. Inclusive, há relatos de que as milícias paramilitares conhecidas como coletivos, que atuam sob orientação de Chaves, intimidaram famílias e jornalistas opositores. Edmundo Gonzalez, que reivindica a vitória eleitoral, foi cassado pelas instituições de Maduro, que ofereceram até uma recompensa de $100 mil por qualquer informação que levem à sua prisão. Ô Marcelinho, o que podemos comentar sobre isso? Essa embaixadora indo lá, é o quê? Está cumprindo tabela ou realmente está assinando embaixo que reconhece o Maduro como presidente? Olha, se conforme o governo não está reconhecendo o governo eleito, está indo lá para a festa, né? Está indo lá passear, tal, gastar o nosso recurso, o nosso dinheiro, né? Como está sendo feito pelo atual governo quando viaja com a nossa primeira dama, a Rosângela, né, que fica viajando aí com o nosso presidente, gastando os tubos, né, nas viagens que faz, enquanto as pessoas menos favorecidas ficam aqui nas mazelas, né? Então, assim, eu acho que o Brasil não deveria de ir, né, nessa posse do ditador Maduro. Isso representa, dá ao mundo, né, a visão de que o Brasil concorda com o ato ditatorial e arbitrário que aconteceu na Venezuela, né? Não está indo a favor da democracia, muito pelo contrário, está indo a favor da tal, lembra da tal democracia relativa? Dessa democracia relativa, né, que lá na Venezuela é bem relativa, e deveria aí ter um pouquinho mais de bom senso, né?
não ir, já seria uma boa resposta, né? Para o ditador e para o mundo, principalmente para o mundo, para os investidores. O Brasil que briga tanto, né, para dizer, olha, nós aqui não queimamos a Amazônia, nós preservamos o meio ambiente, nós preservamos o macaquinho, o coisinho, e aí vai lá e vai numa cerimônia que vai dar posse a um ditador, uma pessoa que mata seres humanos e outras coisas também junto, né? Então, é um contrassenso lascado, é muita lacração, né? E a gente fica... O que a gente pode fazer, né? De repente você fala alguma coisa que pode ser mal entendido, mal interpretado, tal, e entra aí num crime antidemocrático, assim dizendo, né? Mas eu acho que a gente tem a democracia ainda de falar, né? Mas é triste, viu, Santiago e amigos, de a gente ver o Brasil, né, compactuando aí dessas ações que vão totalmente contra ao que nós entendemos, pelo menos ao que eu entendo, do que seja democracia. Ô, Paulinho, você até disse que esse aí era um assunto que você gostaria de conversar conosco aqui, né? Quando começamos o programa, eu perguntei qual que chama mais atenção, você falou que era esse, que gostaria de dar até o seu comentário também. A gente está vendo hoje uma Venezuela que não apresentou a tal da ata, né? São as atas da eleição, que é o que comprova, é a contraprova, né, das eleições, para mostrar que realmente o que diz que foi eleito, no caso o Maduro, realmente tenha sido eleito. E para apresentar isso, ele não apresentou. E deu até uma rusga entre ele e o Lula, né, tempos atrás, onde o Lula falou que a Venezuela não é democracia, e que o Chaves, no caso o chavista, né, Maduro, falou que o Brasil é que não é, e que o Lula é da CIA. Começou até uma troca de farpas lá por causa disso. E a gente até entendeu que o presidente Lula, né, dentro do seu direito, estava exigindo algo que o mundo todo estava querendo. Inclusive o Brasil foi escolhido para ser o representante maior vamos dizer assim, das eleições da Venezuela em questão de crivo ali, né, para poder fiscalizar. E agora a gente vê que, de repente, uma embaixadora do Brasil está indo na posse do Maduro, sendo que dia 10 o opositor, o González, falou que vai assumir. Agora tem uma recompensa de $100 mil caso ele pise no país, que ele vai preso. Quer dizer, a gente está vendo tudo, menos democracia. Como avaliar isso, Paulinho? Eu avalio que o governo brasileiro é um covarde, né? A realidade é essa. O governo brasileiro, para variar, está novamente do lado errado da história. É um verdadeiro absurdo, é um escárnio do que esse governo está fazendo com a democracia aqui na América Latina e aqui dentro mesmo do nosso país. Bom, o que acontece, que volta a falar que a grande mídia não fala, né? Então, eu vou falar. A embaixada argentina, os militares brasileiros que estão tomando conta da embaixada argentina. A Argentina está lá com vários abrigados, vários exilados políticos do governo venezuelano, que eles vão pegar preso ou matar esses exilados políticos, estão exilados dentro da embaixada argentina, mas quem está fazendo a segurança da embaixada argentina são soldados brasileiros. A Venezuela cercou a embaixada argentina, já fazem mais ou menos 20 dias, desde a época antes do Natal, e colocou sniper nas portas, em todos os lugares, mirando para os soldados brasileiros. Então, isso aí é mais um ato de covardia do governo brasileiro, né? Você vê soldados venezuelanos mirando em soldados brasileiros que estão dando segurança à embaixada argentina. Eles estão cortando a água da embaixada argentina, cortando luz da embaixada argentina, racionando a alimentação para a embaixada argentina. Hugo Chávez vira e mexe falando que vai anexar pedaços de Roraima, ameaçando o Brasil, né? Falando um monte de asneiras. E aí o governo brasileiro vem e manda a embaixadora para posse. É um escárnio isso, é uma falta de coragem, uma falta de hombridade desse governo absurda, né? Você vê a comunidade europeia abrigou o Edmundo González, ele estava abrigado na Espanha, ele voltou para cá, para a Argentina, agora, no domingo,
né? Encontrou com Milei agora, sábado, domingo, foi escoltado pela Força Aérea Espanhola até a Argentina, com medo do avião dele ser abatido. Ele está nos Estados Unidos. Ontem ele fez um pronunciamento, eu vi isso. Ele fez um pronunciamento conclamando os generais do exército venezuelano para apoiarem ele no dia 10. E tem vídeos aí que a imprensa não vai mostrar nunca, que é comprada, né? A imprensa aqui do Brasil, ela é comprada. Elas não vão mostrar de generais e oficiais de alta patente da Venezuela se mostrando a favor da volta do Edmundo Gonzalez e apoiando ele para voltar agora dia 10. Né? Então, quer dizer, vai haver muita coisa, eu não sei, não gosto muito de falar, mas que essa posse do dia 10 vai ser muito conturbada, vai. Não vai haver intervenção dos Estados Unidos, que nem fala Globo News, que nem fala Bandeirantes, que nem fala essas baboseiras, essa fake news aí, que os Estados Unidos não vai haver intervenção militar de jeito nenhum, né? Não existe isso, essas baboseiras. O que vai haver é uma implosão interna dentro da Venezuela. O próprio exército vai tomar conta, vai se revoltar junto com a população, porque essa é a realidade, Santiago. Né? O pessoal está morrendo de fome lá, as pessoas não têm o que comer. Existe hoje na Venezuela um narco-estado. Hoje a Venezuela é o país que tem mais oficiais generais no mundo. Por que isso? Porque o Maduro vai promovendo o pessoal das Forças Armadas para pagarem esse pessoal, para calar a boca desse pessoal. Entendeu? Então, quer dizer, é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro escárnio o que está acontecendo. E o Brasil participando desse circo, né? Que se chama a posse do Maduro. Porque isso, para mim, é um circo, né? Um tapa na cara da comunidade mundial, né? Não só as pessoas corretas, porque o Brasil tem a mania de se alinhar sempre para o lado errado da história. O Brasil está se aliando agora com o Irã, está se aliando agora com a China, está se aliando agora com o pessoal lá do Ortega. Então, quer dizer, o lado ruim da história, sempre o Brasil vai estar alinhado, né? Esse que é o grande problema. Né? Na Segunda Guerra, nós quase derrapamos, né? Na Segunda Guerra. O Brasil quase derrapa e vai para o lado da Alemanha. Graças a Deus isso não aconteceu. Então, hoje nós estamos vendo a mesma coisa. Hoje o Brasil está derrapando e indo para esses países altamente democráticos, né? Como o Irã, tem uma democracia pujante, onde as mulheres podem trabalhar, as pessoas podem vir falar. Esse é o Brasil. Isso aí é o reflexo do que nós estamos vivendo hoje. Ô, Edivaldo, falta o seu comentário aqui, né, que é importante também. A gente vê que nessa questão aqui, vamos tentar avaliar, né, as duas maneiras. Existe uma embaixada do Brasil na Venezuela, né? Porque como é que eu vou te dizer? É algo que o presidente local é que deixa ou não deixa. Se o presidente acordar azedo e falar vamos tirar os brasileiros daqui, eles tiram. Como fizeram lá, no caso, o próprio Maduro com a Argentina, de tirar lá todo o pessoal do consulado e mandar para a Argentina, para Buenos Aires. O presidente Lula, ele realmente não vai na posse. E falou que não vai mandar nenhum ministro dele. Você acha que isso é o suficiente para dizer que nós não aceitamos o resultado das eleições da Venezuela? Ou você acha que com a ida dessa embaixadora já acaba chancelando isso aí? Não tenha dúvida, né? Você vai mandar um representante para quê? Numa posse você está dizendo que está concordando. Mas para alguém que tenta, né, que sonha com o protagonismo da política mundial, do nosso atual presidente, Paulinho, tá? Para quem quer o protagonismo mundial da política, está cometendo os erros, assim, impressionantes, né? Porque uma coisa há de se admirar nesse nosso atual presidente, ele tem uma articulação política realmente muito convincente, né? Mas, enfim, eu faço uma seguinte leitura, Santiago e colegas e vocês que nos prestigiam com a audiência. O porquê do presidente não quer ir? Eu acredito que ele deveria dar uma satisfação para nós, né, o povo brasileiro. E por que mandar a embaixada se não concorda ou não afirma textualmente, não afirma claramente que concorda com as eleições ocorridas na Venezuela? Quando eu falo de alguém que
que sonha com ser um dos protagonistas da política mundial e cometer esses erros, né? Porque tu veja bem, a Europa toda é contra isso, os países da América, tanto do Sul quanto do Norte, a maioria também são contra, né? Essas eleições, não foi clara. Olha, chamar aquilo de democracia, onde você pega e põe um cartaz, distribui um cartaz de procura-se do teu opositor, o cara que concorreu contigo, segundo você, perdeu as eleições, não faz sentido algum, né? É sinal de que realmente as coisas estão perdidas naquele país. Eu adoro muito ver esse tipo de coisa. Eu vou explicar um pouquinho, eu estou falando que eu adoro. Eu falo que eu estou comparando aí, viu, Paulo, os fatos históricos, né? Nós tivemos imperadores lá na Europa que também fizeram barbaridades, fizeram o que queriam, né? Nomearam cavalos como embaixador. Quem conhece um pouquinho de história talvez saiba do que eu estou falando, né? E eu estou vendo a mesma coisa, né? E o fim não é bom. O fim não é bom. Há quem diga não, pelo pouco que a gente vê, e aí não dá nem para crer, né, Paulo? Se é verdade ou é mentira, as informações que oportunamente eu vejo na mídia liberada e grátis, de que ele nem está se alimentando direito por conta de medo de ser envenenado, né? Então, tu veja o grau da situação, como é que está. Porém, isso é história, né? É história ao vivo e a cores nos nossos... A gente acompanhando fatos históricos importantes no mundo, né? E a tradição que muitas vezes as pessoas não conhecem, o Brasil é um país que tem uma tradição muito grande na diplomacia mundial. E ver esse tipo de coisa, esse tipo de comportamento, de falta de posição, né? E aí, como eu disse, eu faço 2 leituras, o porquê que o presidente não quer ir. Ele tem um outro compromisso já agendado, nem satisfação foi dada a respeito disso. E mandar realmente o embaixador estar na posse realmente dizer que, afinal de contas, aquela senhora, no caso, é uma representante do Brasil, né? Uma representante do governo brasileiro naquele país, e, portanto, é lógico que fica claro que está concordando, né? Você vai numa festa, se você não tem nenhuma afinidade com a pessoa que vai ser homenageada, né? É triste a gente ver essa política, e o que me impressiona mais, já me impressionou, não espero mais nada, sinceramente, é o nosso Senado e é o nosso parlamento não se posicionarem, não darem nenhum retorno sobre isso para nós, a população, né? Por que o Brasil está apoiando, não diretamente, né? Mas não fala também, né? Não diz que é contra, né? Então é triste, mas é um momento histórico que nós vamos ter que passar, é um momento histórico que uma boa parte dos brasileiros desejaram passar, e aí carregam a outra grande parte que não queria estar passando por isso, não havia essa necessidade, né? Mas, infelizmente, né, é isso que tem, é isso que a gente vai ver, e é isso que a gente vai ter que viver e esperar as coisas um dia após o outro para poder ver o que vai dar. Mas, normalmente não, eu percebo aí um padrão histórico, né? E a questão do Maduro não acaba bem, não. Para ele, não acaba bem. Tá certo. Só para dar um alô, né, que o Santiago tinha falado no começo, né, que o Brasil foi observador nas eleições da Venezuela, o Brasil tem essa tradição de ser mediador em algumas coisas. Então você vê como a observação nesse governo Lula, no governo do PT, é uma observação cega. No tempo do Irã, daquela crise de enriquecimento de urânio, foi no segundo governo do Irã, foi mandado também para o Irã um observador lá, dizendo que o Ahmadinejad, que era o primeiro-ministro iraniano na época, não estava enriquecendo urânio com fins militares, que eles estavam jurando de pé junto que nunca iam fazer uma bomba nuclear. Para você ver como o Brasil não enxerga nada, os observadores desse PT aí não conseguem enxergar nem o que está na frente deles, né? O Irã estava, assim, planejando enriquecimento de urânio a nível de fazer bombas nucleares, e ainda mais,
essa história toda desmoralizou os observadores nacionais, né? Que o Brasil de pé junto dava a mãozinha dada para o iraniano, falando que não, são fins pacíficos, estamos enriquecendo urânio só para nossa usina nuclear, para não faltar energia, sendo que eles têm petróleo, eles cavam um buraco ali do lado da casa deles, jorra petróleo, e eles estavam precisando dessa energia nuclear para abastecer o povo iraniano. É uma vergonha brasileira.